você. Você está no Conexão Legislativa, eu sou Jeremias Gomes. Vamos falar de tributo. Às vezes a gente falando de tributo, de impostos, pensa que não toca totalmente a nossa vida, mas olha, o preço da cesta básica, da gasolina, tem muito a ver com os tributos que a gente paga. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma série de projetos têm sido aprovados relacionados ao ICMS. Em julho deste ano, por exemplo, o governo do estado de São Paulo foi o primeiro, com a aprovação aqui da Lesp, a reduzir o ICMS de 25% para 18% no preço da gasolina. Você lembra, no meio do ano, que inflacionou todos os preços? Pois é, uma medida que impactou muito a economia do estado de São Paulo. Nós vamos conversar sobre esse tema para você entender no dia a dia como é que esses tributos, especialmente o ICMS, atingem a nossa vida e como é que estas ações elas podem incentivar diversos setores da economia, aqui da gestão do estado de São Paulo e, claro, melhorar a vida de todos nós. Nosso convidado é o Jean. O Jean é do Sinafresp, Jean Henrique Ferreira, diretor jurídico do Sinafresp, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais. É isso, Jean, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, satisfação estar com vocês aqui hoje. Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Estado de São Paulo. Sindicato estadual, né? Eu falei nacional, mas é estadual aqui, que cuida aí da arrecadação dos tributos e é a pessoa certa para entender e falar sobre esse tema. Eu queria começar, Jean, falando da importância do ICMS, né? Quando a gente fala em estado de São Paulo, ou mesmo qualquer estado, acho que o ICMS é o imposto mais importante, né? Sim, o ICMS é a principal receita do estado. O ano passado foram quase 200 bilhões, 197 bilhões só de ICMS no estado de São Paulo. A importância do ICMS no estado é extrema, porque para prestar todo o serviço que o estado deve prestar, né, saúde, segurança, educação, etc., ele vai precisar das receitas tributárias, né? E o ICMS é o seu principal tributo. Uhum. Pois é, olha, um número que você traz interessante, né? Porque o orçamento desse ano, salvo engano, é mais de 370 bilhões. Cerca de metade vem do ICMS, então é isso que a gente está dizendo. Na verdade, até mais que a metade, né? Porque eu falei, o que eu tenho fechado para você que eu te passei é do ano passado, né? E o orçamento, além das receitas tributárias, típicas do estado, ICMS, IPVA e TCMD, né? Ele também recebe repasses da União, dos impostos da União, né? Se for pegar apenas a receita tributária dos impostos próprios do Estado, será cerca de 90% da arrecadação é só do ICMS. Nossa, a gente vê como é importante porque, por exemplo, no estado de São Paulo tem a nota fiscal paulista, São Paulo cidade também tem, e às vezes a gente, um pouco daquilo que a gente coloca o CPF lá, retorna, você fala, poxa, retorna um valor interessante, e aquilo é só uma parcelinha da arrecadação, para a gente ter uma dimensão da importância desse tributo. Agora, como é que o governo, e assim, com a aprovação aqui da Lesp, Jean, trabalha esses tributos para, por exemplo, isentar ou reduzir totalmente o ICMS em algumas áreas, como eu citei, a gasolina? Como é que é feita essa conta? Por que são feitas essas isenções? Vamos lá. ICMS, vou pegar o ICMS como exemplo, né? Imposto sobre circulação de mercadorias, tá? Prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, tá? Então, qual que é a lógica? Pela repartição das competências tributárias na Constituição Federal, o Estado ficou com essa fatia de tributação. Então, teoricamente, por exemplo, se pegar a circulação de mercadoria, teoricamente, toda a circulação de mercadorias, compra e venda, etc., estaria sujeita ao ICMS. Mas aí o Estado tem essa liberdade de, dado o interesse público, ele fala, apesar dessa operação específica estar sujeita à tributação, eu não vou tributá-la, por causa do interesse maior, tá? Então a isenção tem a ver com isso, você exclui a tributação de algo que deveria estar por causa de um outro interesse maior, tá? Então a conta que o Estado faz disso daí, obviamente é uma conta de custo-benefício. Ele deixa de arrecadar em prol do interesse maior, por exemplo. Ele abre mão da arrecadação sobre medicamentos da AIDS, por exemplo, para poder ajudar a baratear o tratamento dos pacientes desse tipo de doença. Uhum. E assim por diante, né? Existem outros mecanismos também de incentivo, são chamados benefícios fiscais, né? A isenção é a exclusão total. Sobre aquela hipótese que a legislação escolheu, você não vai pagar ICMS, apesar de, teoricamente, você deveria ter pago. Mas, por exemplo, a gente tem hipóteses parciais também. A gente tem redução de base de cálculo. O que o Estado faz?
sobre essa determinada hipótese específica, você vai pagar o ICMS sobre uma base de cálculo menor. Tem, por exemplo, crédito outorgado. Qual que seria o raciocínio? Parecido. Todo esse raciocínio de benefício fiscal é muito parecido, né? O crédito outorgado, por exemplo, o governo te dá algum crédito para você se beneficiar no momento da apuração do ICMS, de maneira a você pagar menos o imposto. E por que eu expliquei tudo isso daí? Porque a lógica, o tributo é um bem público indisponível, certo? A lógica, então, de você conceder benefício fiscal é você ter uma contrapartida também de direito público, tá? Então, essa análise da existência e da efetividade da contrapartida, obviamente, está sujeita a tanta fiscalização jurídica, né, e contábil mesmo dos outros poderes, legislativo em relação ao executivo, judiciário em relação ao executivo, né, e principalmente também por uma questão de cidadania, também está sujeita à fiscalização popular em cima disso, né, a existência e efetividade da concessão de benefício fiscal, sujeita, por exemplo, à lei de responsabilidade fiscal, lei de improbidade administrativa. Em resumo, a conta é uma conta de custo-benefício e, obviamente, esse benefício deve ser de direito público, segurança alimentar, incentivo ao desenvolvimento e a produção de energias baratas e renováveis, etc. E esse interesse público nessa concessão está sujeito a todo tipo de fiscalização dentro do nosso ordenamento jurídico. Não sei se ficou claro. Sim. Em relação à gasolina que a gente citou no início do programa, uma redução de 25% do ICMS para 18% em julho deste ano. E o Estado de São Paulo foi o primeiro. Qual é o impacto social de uma medida como essa? O impacto social, com certeza, é relevante, né? A gente viu na prática que realmente reduzindo o preço do combustível, automaticamente você vai reduzir o preço dos preços de toda a cadeia, né? Do leite que chega no supermercado, mas para chegar lá ele foi transportado, etc. Então o combustível é chamado bem de base, né? Aquele bem que influencia nos preços dos produtos da cadeia toda, tá? Em relação a isso, é importante deixar alguma coisa clara também, tá? A gente não questiona o benefício social disso, isso foi evidente, né? O que os estados questionam até hoje é o seguinte, que o combustível, para você ter uma ideia, é 14% de todo o ICMS, certo? Ainda não ficou claro, em números, qual que será o percentual de perda da arrecadação em relação a todas essas medidas de combustível, porque não foi só a gasolina, né? Reduziu do óleo diesel, estabeleceu-se um teto de tributação da gasolina, do etanol, do diesel em 18%, né? Estabeleceu a tributação por litro e não mais por valores desses combustíveis. Então foi uma série de medidas envolvendo tanto o governo estadual quanto o federal que fez com que reduzisse sim o preço dos combustíveis. Mas aí o que a gente questiona é se essa perda de arrecadação não vai afetar o Estado no exercício da sua função, saúde, segurança, etc. É claro que foi previsto compensar. É claro que, né? Mas como é uma coisa muito recente, ainda não ficou claro como será isso. Então a cobrança nossa em relação a isso é que realmente haja compensação financeira de maneira que o Estado possa exercer o seu papel com qualidade. Ô Jean, neste mês de outubro que a gente está gravando este programa, a Assembleia Legislativa de São Paulo ratificou a prorrogação da isenção do ICMS para diversos itens, entre eles o da cesta básica. Foi um acordo celebrado, um convênio celebrado em Maceió. Como é que funciona tudo isso? Foi um acordo que vários estados celebram para a questão interna, por exemplo, entre os municípios. Explica para a gente como é que se dá esse acordo e para a gente depois detalhar aí quais foram os benefícios na cesta básica e em outras áreas. É o seguinte, o ICMS é um imposto estadual, tá? Então a gente está tratando só de assuntos estaduais, certo? Só que ele é um imposto estadual numa federação com vários estados, tá? Então, o que a Constituição determinou? Até para evitar a guerra fiscal entre os estados, né? A Constituição determinou o seguinte: toda vez que um estado quiser dar algum benefício fiscal, isenção, crédito outorgado, redução de base de cálculo, né? Antes dele conceder, ele tem que ter autorização dos demais estados, através desse que a gente chama de CONFAS, esse convênio, né? Então, o que é esse convênio? Essa anuência que a Constituição exige
antes da concessão de qualquer benefício fiscal do ICMS por parte dos estados. Ah, entendi, interessante. Agora, dentro dessa prorrogação, no caso da cesta básica, pelo que entendi, já existia e permaneceu. E aí a gente fez uma conta aqui, por exemplo, sem a isenção, um pacote de arroz, por exemplo, que custe R$10, custaria R$12,20 se o ICMS incidisse nesse pacote de arroz que está dentro dos itens da cesta básica. Qual é a importância disso na cesta básica, que teve, diante do cenário econômico, é muito importante para o trabalhador? Tá, deixa eu explicar mais uma coisa, então. E depois de ter sido celebrado o convênio lá entre todos os estados, né? Uhum. Qual que é a lógica? Depois do convênio, aí o estado pode, através de decreto legislativo, ou se passar 15 dias sem ele, né? Através de decreto do executivo mesmo, incorporar isso na legislação. Tá? Então, a simples celebração do convênio não é suficiente para valer. Tá? Então, por isso que ultimamente, né, foram editados vários decretos incorporando esses convênios celebrados em Maceió dentro da nossa legislação. E em relação à cesta básica, especificamente, é claro que barateia, né? Porque o ICMS funciona assim, ó. Quem paga o ICMS na prática, quem que emite a guia de pagamento é o comerciante. Certo? Então ele vende para as pessoas, só que depois ele é obrigado a calcular o ICMS sobre aquela venda e recolher o imposto, né? Só que, logicamente, quanto mais caro for o ICMS, mais ele vai aumentar o preço do produto, ele repassa. Então, por isso que fala que o ICMS é tipo de imposto sobre o consumo de repasse, né? Porque aquilo que o contribuinte vai pagar depois do ICMS, ele já embute no valor do preço. Então, teoricamente, você dando benefício fiscal na cesta básica, os produtos dela tendem a ser mais baratos, com certeza. Uhum. E é muito relevante porque é aquela velha discussão entre os tributaristas, quando se fala de reforma tributária, que no Brasil se tributa muito em cima dos produtos que a gente consome, né? Então, a classe menos favorecida, se vai comprar um arroz, um feijão, aquilo está um tributo alto. E aquele que ganha muito mais, aquele proporcionalmente àquela cesta básica não vai fazer diferença para ele, ao contrário que se tributasse, por exemplo, as riquezas, né? Mais ou menos, acho que esse é o resumo da ópera. Vamos falar um pouquinho mais dessas isenções, porque são importantes. A questão da questão eólica e solar, energia solar e eólica também, foi concedido uma isenção. É um setor importante que reduz o gás carbônico. Você acha que o governo também direcionou essa redução para incentivar o setor? Com certeza, né? É um setor necessário, né? A gente vê cada vez mais essa parte dos combustíveis fósseis aí em falência, né? A questão de tempo. Então, esse incentivo é importante para a sobrevivência da própria sociedade, preservação do meio ambiente, tá? Então, esse tipo de incentivo para poder baratear esses equipamentos, com certeza tem um fundo de interesse público, sim. Agora, tem uma outra questão interessante aqui, ó. Foram concedidas e prorrogadas isenções também para operações com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da administração pública. Aí também é um interesse social importante, né? Com certeza, né? Saúde é tudo, né? A gente acabou de sair, não sei nem se a gente saiu totalmente da pandemia, né? Foi quando a gente deu o valor devido para a saúde, né? Então, com certeza também é de interesse público essa hipótese aí de benefício fiscal, né? De maneira a baratear os tratamentos da nossa saúde, né? Agora, outro muito relevante também, Jean, é a questão das pessoas em vulnerabilidade social. Queria que você comentasse também, porque esta aprovação, e agora em outubro de 2022, aqui pela Assembleia Legislativa de São Paulo, todos eles ou foram reduzidos ou isentos do ICMS. No caso específico, para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. Como é que se dá isso? Então, isso aí vem naquilo que você estava falando agora há pouco, né? Que os tributaristas chamam de regressividade dos impostos sobre consumo. Correto. Porque é o seguinte, ó. Vou te explicar na prática, né? Uma pessoa pobre, né? Ela vai lá no mercado comprar um pacote de arroz, por exemplo, né? Aquele tributo envolvido
comparado à renda dela, tá? Vai ser muito maior do que se for uma pessoa de classe A lá comprar o mesmo pacote de arroz. Então o imposto sobre consumo, ele acaba planificando indevidamente, acaba unificando pessoas de classes sociais totalmente diferentes, certo? Então, esse benefício aí, ele tende a minimizar isso, tá? A Constituição Federal fala de um conceito chamado capacidade contributiva, que em resumo seria até para evitar isso, o que fala, né? Que cada um paga de acordo com sua capacidade de pagar. Em resumo bem simples seria isso, né? Então, qual que é a ideia dessa questão das pessoas em vulnerabilidade social, né? É o Estado, de alguma maneira, devolver esse ICMS envolvido sobre o consumo delas, tá? É claro que de bens básicos, né? Foi feito o convênio 153 em Maceió permitindo isso. São Paulo, como você já falou, incorporou já isso na nossa legislação. O que está faltando é uma regulamentação em normas menores, que já está em andamento dentro da Secretaria da Fazenda, tá? A notícia que a gente tem é que o programa será parecido com o programa da Nota Fiscal Paulista. Funcionará da seguinte maneira, tá? Pessoas cadastradas, vai ser usado aquele cadastro único de benefícios sociais do governo federal que já é usado, tá? Consumiu, aquilo vai ficar em crédito para ela, e depois da consolidação desse crédito, ela pode ir a estabelecimentos credenciados e usar esse crédito também na compra de produtos de consumo básico. Então, funcionará mais ou menos dessa maneira. Mas tem que ser cadastrado no CAD único? Tem uma relação? A informação que a gente tem ainda não é oficial, porque sairá a norma específica, né? Mas a informação que a gente tem é que será aproveitado sim o cadastro único, que é aquele já usado para diversos tipos de benefício social, né? Isso é importante. Vamos refazer então essa questão para deixar bem claro. Então, essas pessoas em vulnerabilidade social, isto vale só para o Estado de São Paulo que fez o convênio, deve valer para outros também, se fizeram o convênio ou não, mas no Estado de São Paulo. E a partir de quando? Explica mais uma vez para a gente deixar detalhado como é que vai ser essa isenção e como é que vai ser o critério para identificar essa pessoa, se ela está em vulnerabilidade social ou não. Então, mais uma vez, tá? A legislação vai detalhar isso, né? Que a gente tem a intenção do governo, a intenção da Secretaria, e a intenção da Secretaria é que seja assim, aproveitado o cadastro único, tá? Essa pessoa, na compra de produtos de consumo, né, o ICMS envolvido vai ficar numa conta, como se fosse uma conta corrente de crédito para ela, certo? E como que ela vai usar isso? Quando ela for comprar outro bem de consumo, aquilo vai ser abatido na compra dela, obviamente, em algum estabelecimento credenciado e participante do programa, de maneira que ele vai aproveitar esse crédito na apuração do ICMS próprio dele. Que legal. Então já fica o seu compromisso aqui com a gente do Sinafresp, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais de Renda, é isso, né? Para a gente discutir isso assim que... À disposição, tá? Esse tipo de assunto é relevante para a discussão tanto da sociedade, como das instituições e das entidades, como o Sinafresp, né? Comprometido com transparência, com interesse público, arrecadação e interesse público. Muito bacana, porque isso é muito interessante, né? As pessoas em vulnerabilidade social poder trocar, ter um pouco do crédito do ICMS, que a gente abriu o programa aqui falando sobre a importância dele, porque ele é mais da metade da arrecadação de tudo de todo o orçamento público do Estado de São Paulo, e como é que o programa exatamente sobre isso, dos manejos, como é que o governo às vezes faz um benefício fiscal, uma isenção. Por quê? No caso da gasolina, da cesta básica, às vezes para incentivar um setor, isso é muito importante, porque a gente vai aprendendo, né? E aqui com um auditor fiscal, muito melhor para a gente tirar essas dúvidas. Para encerrar, eu queria, Jean, trazer mais uma questão de utilidade pública. No Brasil, é lei essa questão dos impostos na nota fiscal, isso depende de Estado, porque a gente às vezes repara ou não, vê o cupom fiscal e a gente vê lá X% de imposto, né? Inclusive nos Estados Unidos a gente tem que fazer a conta, né? Lá é diferente, você paga X e depois você tem que pagar o imposto. No Brasil já é tudo embutido. E essa foi uma medida interessante que eu queria que você comentasse. Então, isso é lei, tá? Tem uma norma federal que determina isso, né?
E o importante a população é se dedicar mais a esses assuntos de tributação, de finalidade pública, de cidadania, construir um Estado melhor, com cidadãos mais conscientes. Muito legal, muito bacana. Eu queria agradecer bastante o Jean. O Jean Henrique Ferreira, ele é diretor jurídico do Sinafresp, ajudou a gente a entender aqui o ICMS, que tem uma participação muito importante em tudo que é da arrecadação do Estado de São Paulo. E a gente fechando aí com essa informação importante. Não deixa de olhar no seu cupom fiscal quanto é que é lá de imposto, quanto que é de ICMS, porque daí você vai ter uma noção do que está indo para o Estado, do seu trabalho, do seu esforço, e para você poder cobrar também todos os poderes instituídos. E a Assembleia Legislativa de São Paulo está aqui aberta, justamente trazendo especialistas para a gente entender como é que são essas decisões tomadas aqui na casa. Jean, muito obrigado e até uma próxima. Vamos falar dessa questão da vulnerabilidade social, com certeza. Obrigado, o Sinafresp está sempre à disposição de vocês. E a gente também. E para você que acompanhou até agora a gente, obrigado por mandar essa sugestão aqui para a gente. Continue acessando as redes sociais. Quer rever este programa? É só ir lá, digitar Alesp no YouTube, você vai ter os programas, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.